Olá, hoje é dia 28 de junho e a gente está de volta com a outra informação aqui do extremo oeste de Santa Catarina. Começa agora o JTT, Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Julgamento popular do caso Marcelino Chiarello será neste sábado em Chapecó. Um ano de JTT e o carinho dos apoiadores e apoiadoras. Helenira Vilela fala para a comunidade do extremo oeste na nova temporada do Aula de Classe. Sábado, dia 30 de junho, uma grande mobilização vai movimentar o oeste do estado catarinense. O julgamento do caso Marcelino Chiarello vai acontecer no Salão Comunitário São José Operário, em Chapecó. Era 28 de novembro de 2011, quando o vereador e professor Marcelino Chiarello foi assassinado em sua casa, no bairro Santo Antônio, em Chapecó. Marcelino fez denúncias, investigações e discursos na tribuna da Câmara de Vereadores. E segundo as organizações que até hoje pedem justiça pela morte do vereador, ele teria incomodado muitas famílias poderosas da região. Após a sua morte, várias mobilizações foram realizadas e o caso Marcelino Chiarello foi dado como suicídio. O Portal Desacato acompanhou uma reunião que aconteceu na última semana em São Miguel do Oeste para a organização das caravanas que vão participar dessa concentração no sábado. O julgamento popular ele é o ponto máximo de um conjunto de articulações sociais denominada Tribunal Popular Judiciário. Esse tipo de ação já foi feita no Maranhão e também na Bahia. O primeiro julgamento popular do sul do Brasil, do sul do país, acontece no caso do Marcelino Chiarello, para tentar dar luz e colocar mais uma vez em evidência um julgamento que foi feito e que foi arquivado e que injustamente não teve respostas até hoje de quem matou o Marcelino. Ele estará acontecendo então em Chapecó no dia 30, é um sábado, a partir das 8h30 da manhã, vai ser durante todo o dia, e entidades, sindicatos, movimentos, todos aqueles que lutam pela causa da justiça, em especial dos direitos humanos, estão então envolvidos para que esse julgamento esteja acontecendo. O Estado foi omisso nesse caso, o Ministério Público arquivou o processo e esse julgamento então acontece em dois momentos. Nesse primeiro momento com os depoimentos, com toda a parte da fala, né, de quem vivenciava, quem estava junto com o Marcelino até antes do fato acontecer, e depois pela parte das provas então que serão apresentadas, todas aquelas que foram omitidas do caso, que foram negadas de estarem nos autos e aquelas que foram retiradas. Já teve movimentação, já teve estudo que foi realizado com o juiz que estará conduzindo este caso. São vários jurados que já confirmaram presença e a comunidade em geral que está sendo convidada então para participar deste momento. São muitos casos de injustiça que acontecem em nosso país e com este julgamento popular nós queremos que a justiça reveja seus atos, suas ações e que realmente faça aquilo que é do seu dever. Na nova temporada do Aula de Classe, Helenira Vilela fala para a comunidade do extremo oeste catarinense. Olha só. Olha a gente aqui de novo, tudo bem, pessoal? A gente está aqui para mais um Aula de Classe e hoje eu te pergunto, a questão da opressão da mulher, a questão do combate ao racismo, isso é uma questão para os socialistas, para os comunistas do mundo? A gente teve recentemente as manifestações da greve internacional de mulheres, o 8M, e a gente também teve, infelizmente, o assassinato da companheira Marielle Franco. E sempre alguém que pergunta, mas será que a questão mais importante é a opressão contra a mulher, é a opressão contra os negros e negras? Ou será que a questão mais importante é a exploração capitalista contra os trabalhadores? Como é que a gente lida com isso sendo socialista, querendo superar a exploração capitalista? A gente aprendeu, essas são opressões de naturezas diferentes. A mulher já era oprimida bem antes da existência do capitalismo, a escravidão existiu bem antes, na verdade no início do capitalismo mercantil, já existiam outros tipos de escravidão na Grécia Antiga, em outros povos, no Egito Antigo. Quando a gente luta contra esse tipo de opressão, contra o racismo, contra o machismo, o patriarcado,
a LGBTfobia, a gente não está indo em contradição com uma luta comunista de superação do capitalismo. Seria impossível imaginar uma sociedade sem opressões se essas opressões existissem. Superar o capitalismo não é suficiente para superar o racismo, o patriarcado. Então o que a gente precisa fazer é entender que essas duas lutas acontecem em paralelo e, apesar de terem naturezas diferentes, elas se encontram. São ambas lutas pela igualdade, pela equidade, pela liberdade. A companheira Alexandra Kollontai, ela é uma pessoa que explicou pra gente. A própria luta revolucionária, ela era uma revolucionária da Revolução Russa, ela tem que acontecer em paralelo com a luta dos costumes, com a luta contra a opressão do machismo. E aí a gente vai tocando as duas lutas em paralelo, entendendo que para nós a gente precisa libertar os trabalhadores e as trabalhadoras, mas a gente precisa libertar os negros e negras, os indígenas, os quilombolas, as mulheres, os LGBTs, dos outros tipos de opressão que eles sofrem, além da exploração capitalista. Sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres, que é o que a gente quer construir no mundo. Valeu e até a próxima, até o próximo aula de classe. Depois do intervalo, o carinho e o apoio dos leitores e leitoras do Portal Desacato na comemoração de 1 ano de JTT no ar. Não saia daí, a gente volta já já. Voltamos já com o JTT. Informativo Paralelo ao vivo, toda terça-feira às 17 horas. Programa de rádio web que debate aquilo que a mídia tradicional não mostra. Com a apresentação de Janaína Machado e Isabel Fávero, comentários Raul Fittipaldi, produção e notícias Maiara Santos. Acesse abracosc.com.br/rádio web e fique com a outra informação na sua terceira temporada. O programa Vida em Resistência em TV Web, produção da Cooperativa Comunicacional Sul, com apoio do Conselho Indigenista Missionário Regional Sul, traz quinzenalmente a história de comunidades indígenas que seguem na luta pela retomada de seu território tradicional e pela manutenção de sua cultura. Vida em Resistência, nas terças-feiras, às 14 horas, no Portal Desacato. Estamos de volta com o JTT. O JTT comemorou 1 ano no dia 12 de junho. Esse é o mês de comemorar e de assistir a mensagem dos apoiadores e apoiadoras desse projeto. A importância de um jornal como o Desacato é lutar contra o monopólio da informação e da comunicação que é exercido por algumas empresas, algumas famílias no Brasil, como o Grupo Bandeirantes, a Globo, ou em outro campo, né, a editora Abril, e todo o domínio ideológico e da informação e o poder que eles têm sobre a população e sobre os trabalhadores a partir desse domínio dos meios de comunicação, né? Então, um jornal dos trabalhadores, para os trabalhadores, como é o jornal JTT, é fundamental, é uma tarefa urgente, principalmente tendo em conta a conjuntura que a gente está vivendo. A batalha política é essencialmente também uma batalha pela comunicação, uma batalha pelo discurso político. Então, no momento que os trabalhadores são agredidos diariamente por uma mídia hegemônica, Rede Globo, os grandes jornalões, que manufaturam a opinião pública e tentam criar uma razão de apassivamento dos trabalhadores para que eles aceitem passivamente a sua condição de exploração, o JTT e toda a mídia que seja contra-hegemônica cumpre o papel justamente de destruir esse discurso hegemônico, né? Esse discurso que gera o apassivamento e construir um discurso que seja um discurso de luta, um discurso de resposta da classe trabalhadora à sua posição alienada e explorada. Então, a mídia contra-hegemônica é fundamental, e o JTT entra dentro disso, como forma de botar a classe trabalhadora para a luta. Porque na luta, a classe trabalhadora descobre o seu poder e a sua capacidade de paralisar a produção e de fazer a revolução. O
JTT vai ficando por aqui agradecendo a sua companhia. Participe deste programa, acesse as nossas redes sociais e contribua com a nossa campanha Amigo Leitor e Leitora acessando desacato.info. Segunda-feira a gente volta direto de Florianópolis. Tchau, gente!